Boa tarde, turma do oitavo ano, tudo bem? Vamos à correção das atividades da segunda lista? Então, essa semana passada a gente trabalhou as máquinas simples, né? Então, vamos às correção dos exercícios. Confira o que vocês acertaram, o que vocês erraram, para ter um bom estudo do conteúdo, tá bom? Então, no primeiro exercício, fala assim: são vários os exemplos de máquinas simples que facilitam a vida diária. Mas o que são máquinas simples? Bom, da alternativa A, B, C, D, a mais correta é a letra C, né? São ferramentas ou instrumentos que facilitam o trabalho e execução de tarefas simples do dia a dia, ok? Então, letra C, primeiro exercício. Vamos para o segundo exercício? Em função da atividade que realiza, as máquinas simples, elas podem ser de vários tipos. Pense em suas atividades cotidianas e cite ao menos 3 exemplos de máquinas simples que você faz uso frequentemente. Turma, pediu para vocês citarem 3 exemplos, cada aluno pôs os seus exemplos, né? Eu trouxe 6 exemplos, aliás, 7 exemplos aqui para vocês. Então, o garfo é um exemplo de alavanca, né? De máquina simples. A vassoura, ela é um exemplo de máquina simples. Isso aqui é uma cisterna, não sei se vocês conhecem. Muitos avós de vocês tinham nas casas. As cidades, elas não tinham, alguns anos atrás, não tinha saneamento, tratamento de água. Então, não tinha água encanada. Então, as famílias furavam um buraco até dar no lençol freático. Depois, aqui na base da terra, do chão, né, levantava uma paredinha de cimento e tijolo e colocava aqui uma roldana, né, com a corda e um balde. Então, aqui a roldana, ela girava, descia o balde até lá no poço, pegava a água e levantava. Então, isso chama cisterna, tá? Era como muitas das nossas casas aqui em Mineiros obtinha água, né? Bom, aqui eu tenho um abridor de lata, né, que é uma alavanca também, e aqui uma outra alavanca como abridor de garrafa, né? Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu tenho um alicate de tirar cutícula, que também é uma alavanca, uma máquina simples. E aqui eu tenho uma balança, né, que as crianças adoram brincar, que também é uma alavanca, uma máquina simples. Então, no exercício 2, eu pedi 3 exemplos. Eu dei esses 7 aqui para vocês. O garfo, a vassoura, a cisterna, a balança, o alicate de tirar cutícula, o abridor de garrafa, o abridor de lata, né? Cada um usou o seu exemplo aí, né? Pôs exemplos diferentes. Bom, no terceiro exercício, fala sobre os tipos de máquinas simples e fazer uma associação entre a primeira e a segunda coluna. A primeira é essa que fala da alavanca, da roldana e do plano inclinado. A segunda são as alternativas A, B e C. Então, a alavanca, em qual dessas alternativas encaixa? Na C, né? São capazes de multiplicar a força que é aplicada a um corpo ou objeto quando apoiada em um ponto fixo. E a roldana? A roldana é a letra A. Muda a direção e o sentido da força com que puxamos um objeto, força de tração. E o plano inclinado? O plano inclinado é a letra B, forma um ângulo com a superfície horizontal, facilitando o trabalho de levar um corpo de um nível para outro mais elevado. E aí, turma, acertaram essa atividade? Erraram? Acertaram só um pouco? Corrijam aí, tá? Vamos para a quarta questão. Organize as palavras do quadro a seguir para descobrir a frase eternizada pelo famoso cientista Arquimedes sobre as alavancas, né? Aí lá tá tudo baralhado. I, alavanca, uma, dê-me, i, mundo, de, apoio, levantarei o ponto. Em ordem fica, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, né? A famosa frase de Arquimedes. Aqui, o quinto exercício está pedindo para identificar os tipos de alavanca
classificar, né, se é interfixa, interpotente ou interresistente, né? Então aqui eu tenho uma tesoura. A tesoura, ela é uma alavanca interfixa. Aqui eu tenho um alicate de cortar unha, né, que ela é uma alavanca interpotente. E aqui eu tenho um abridor de garrafa, que ela é uma alavanca do tipo interresistente. Acertaram? Se acertaram, parabéns, se não, só corrigir aí, beleza? Na última questão, a sexta questão, ela fala o quê? Antes da invenção dos canhões e das armas de fogo, as catapultas eram importantes armas de guerra. Uma catapulta era uma máquina simples usada para lançar projéteis ou objetos pesados contra um inimigo, com grande força e a grandes distâncias. Havia diversos tipos de catapultas. O mais básico era feito de um longo braço de madeira com um grande receptáculo na ponta, né? Então aqui está o modelo de uma catapulta mais simples, né? Então o receptáculo aqui, o lançador, né? Um tubo rotatório chamado sarrilho ficava preso a esse braço. Uma corda era presa a ele e colocada ao redor do sarrilho, dando várias voltas. Na base do braço ficava o conjunto de cordas, né? Então, para ele lançar a longa distância uma pedra, um peso, alguma coisa aqui. Então, ele era um lançador. Bom, portanto, que tipo de máquina simples é a catapulta? E justifique. Bom, alguns alunos me perguntaram, tiveram dúvida quanto a esse exercício, né? Eu falei, então cita um exemplo, né? Então, que exemplo que a gente pode citar no nosso cotidiano que assemelha a catapulta? Por exemplo, o estilingue, né? É um exemplo de uma catapulta, né? Manual. Aqui eu tenho uma ratoeira. O que é ratoeira? É uma arma de pegar rato, né? Você põe aqui um pedacinho de queijo, aqui eu tenho uma alavanca em alta pressão, aí você puxa ela pra cá e prende ela aqui no ganchinho. Aí o rato vem comer o queijo, a hora que ele belisca aqui no queijo, ela dispara e prende o rato aqui. Muitas das vezes mata, né? A hora que você chega a olhar a ratoeira, o rato tá morto lá. Ou tá preso, né? É muito eficiente para captar raptos. Então, a catapulta, ela é um tipo de alavanca do tipo interfixa, certo? E alguns objetos do nosso cotidiano que assemelha a ela. Então, eu usei aqui o estilingue e a ratoeira. Por quê? Justifique, né? Porque é utilizado para requerer objetos pesados, né? Então, ele lança objetos pesados a uma grande distância. Então, turma, a atividade dessa semana é isso. Bons estudos, boa correção para vocês e até a semana que vem, beleza? Deixa eu encerrar aqui.